Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer aqui estar com você nessa tarde, com vocês nessa tarde. Agradeço a participação de vocês nesse evento organizado pela BAT. Agradeço também o convite feito pela BAT em nome do Dr. Halley. Mais uma vez, obrigada. Uma pena que eu não possa estar presente, mas o tema que me foi colocado aqui para o debate é um tema bastante polêmico e espero aí agregar valores e conceitos com relação a esse tema. De fato, hoje irei abordar então sobre a questão da tributação previdenciária sobre o pagamento de prêmios pós-reforma trabalhista, né, que aconteceu em novembro de 2017. Acho que um primeiro ponto que eu gosto sempre de contextualizar, via de regra, a questão da contribuição previdenciária, são os conceitos gerais, especialmente os conceitos trazidos nos últimos anos com relação até o próprio Supremo Tribunal Federal, né? Então, acho que em linhas gerais, como regra, né, o que seria o salário de contribuição para fins de tributação previdenciária? Como regra, a gente tem como parâmetro número 1 a própria Constituição, em seu artigo 195, e também os artigos 22 e 28 da própria Lei de Custeio da Previdência Social, que é a Lei 8.212 de 91. Ambas normas, né, tanto a Constituição como a Lei 8.212 de 91, acaba deixando claro que efetivamente qualquer rendimento pago ao segurado empregado da Previdência Social ou contribuinte individual acaba estando sujeita à contribuição previdenciária. Tá? Então, essa é a regra geral. Também o próprio artigo 201 da Constituição Federal coloca de forma clara e expressa que os ganhos habituais devem sim integrar e incorporar o conceito de salário. Então, regra geral que nós temos como base para fins de conceituação e tributação previdenciária sobre a folha seriam esses parâmetros constitucionais e, inclusive, a questão da própria lei de custeio da Previdência Social. Especificamente com relação ao tema, né? Qual seja a tributação sobre o pagamento de prêmios, tá? E aí eu acho também que é importante a gente trazer aqui um pouco o debate, o que existia, né, antes da reforma trabalhista de novembro de 2017. A questão dos prêmios, de fato, não existia um conceito legal, não existia uma definição clara do que seria prêmio, tanto na própria legislação, como a própria doutrina trazia aí de forma bem genérica o que seria a concessão desses prêmios, tá? E nesse contexto, o que a gente tinha em termos de jurisprudência? No âmbito administrativo, a gente tinha aí algumas decisões, né, reiteradas do CARF, no sentido de que o prêmio seria, sim, um incentivo ajustado, pago de forma habitual e teria um caráter de recompensa. E nesse contexto e nessa visão, seria sim o prêmio sujeito, estaria sim o prêmio sujeito à contribuição previdenciária. Tá? Já no âmbito judicial, em termos de tribunais superiores, o Superior Tribunal de Justiça, né, e o próprio Supremo Tribunal Federal, ele acaba, e que sempre tratou, né, ou seja, o que seria o divisor de águas para fins de tributação previdenciária? O conceito de habitualidade, além da questão da retributividade, né, que são os rendimentos pagos em razão de uma prestação de serviço, além da questão das verbas terem que incorporar os proventos de aposentadoria, também teria esse conceito de habitualidade. Esse conceito de habitualidade seria o divisor de águas para definir o que seria salário de contribuição e, portanto, verbas sujeitas à incidência de contribuição previdenciária. E aí, a habitualidade, né, de acordo com o Supremo, recentemente o Supremo, em repercussão geral, no tema 20, e nesse tema 20, né, foi fixada a tese, ou melhor, foi definida a extensão da expressão de folha de pagamentos, né? E ali ficou claro que os ganhos habituais antes ou pós-emenda constitucional 20 de 98, esses ganhos habituais seriam, sim, passíveis de incidência de contribuição previdenciária.
tá? Então, o Supremo enfrentou a conceituação, ou seja, enfrentou a extensão da expressão folha de pagamento e entendeu que ganhos habituais seria, sim, um divisor de água para fins de tributação previdenciária. Numa outra oportunidade, o Supremo também, no tema 985, que é um tema aqui bastante famoso e bastante comentado aqui nesse Congresso também, é a questão da tributação do terço constitucional de férias gozadas, em que foi fixada a tributação sobre essa verba. Mas, no voto do ministro Marco Aurélio, fica claro o que seria a habitualidade. E a habitualidade aqui teriam duas definições claras, né? A primeira, obviamente, estaria atrelada à questão da própria frequência e a periodicidade do pagamento. Acho que a segunda conceituação está muito ligada também à questão que trouxe o ministro Marco Aurélio, a questão da previsibilidade do pagamento, ou seja, o empregado tem a expectativa de ganhar determinada verba. Então, tudo isso poderia, sim, ser um patamar inicial para essa conceituação de habitualidade. E, de novo, habitualidade faz, sim, diferença para fins de conceituação de salários de contribuição, que é, de fato, e está sujeito à contribuição previdenciária, tá? Também, acho que vale trazer aqui para vocês, que na esfera específica trabalhista, né, existe lá uma súmula, a súmula 253 do Tribunal Superior do Trabalho, em que o próprio Tribunal Trabalhista entendeu que as gratificações semestrais, de novo, conceito de habitualidade atrelado à periodicidade, as gratificações semestrais estariam sujeitas aos encargos trabalhistas, tá? Seriam também incorporáveis ao conceito de salário, tá? Bom, e aí, então, antes da reforma trabalhista, considerando todo essa jurisprudência, seja do CARF, né, ou mesmo a jurisprudência dos tribunais superiores, que estão muito atreladas à questão da habitualidade do pagamento de determinada verba, o que ficou, então, em resumo definido? O prêmio, antes da reforma trabalhista, se de fato ele fosse pago de forma habitual, né, existindo essa previsibilidade, essa frequência no seu pagamento, e também quando o prêmio está atrelado a caráter ou critérios de performance do empregado, esse prêmio estaria sim sujeito à contribuição previdenciária. Então, esse era o panorama antes da reforma trabalhista. Bom, e aí veio, então, a reforma trabalhista, em novembro de 2017, que acabou alterando, especificamente com relação ao prêmio, o artigo 457 da CLT. E ali no artigo 457 da CLT, ficou e veio uma definição do prêmio, como sendo aquela verba, né, paga como mera liberalidade do empregador, tá? E também o prêmio seria pago em decorrência de um desempenho superior ao ordinariamente esperado quando o empregado exerce suas atividades, tá? Então vieram aí conceitos mais genéricos, mas sim, não deixam de ser parâmetros para a questão da definição do próprio prêmio da verba, tá? Essa alteração no artigo 457 acabou refletindo também na lei de custeio, no seu artigo 28, e, além disso, também houve uma alteração na própria Instrução Normativa da Receita Federal, a 971 de 2009, por meio da Instrução Normativa 1867 de 2019, em que acabam refletindo e utilizando os mesmos termos, as mesmas expressões do artigo 457, quais sejam liberalidade do empregador e essa questão do desempenho, né, ou seja, o prêmio decorrer, né, do desempenho superior ao ordinariamente esperado daquelas atividades exercidas pelo empregado, tá? Então, esses dois pontos seriam super relevantes e também foram refletidos aí no âmbito do previdenciário, além do trabalhista. Bom, posteriormente a toda essa questão legislativa, né, ou seja, CLT e Lei de Custeio da Previdência Social e atos normativos da Receita Federal, então veio e foi editada a solução de consulta COSIT, que é a solução 151 de 2019, tá? Essa solução acabou trazendo e fixando critérios, tá, para a concessão do prêmio, para que esse prêmio não seja considerado salário de contribuição para fins de tributação previdenciária.
E, de novo, aqui, obviamente, a solução de consulta COSIT traz o termo liberalidade. E aqui a liberalidade está muito relacionada ao fato do prêmio não decorrer de obrigação legal e nem de um ajuste prévio e expresso, tá? Esse é o primeiro ponto, liberalidade. A segunda questão é que a própria solução de consulta coloca de forma clara que o empregador deve sim comprovar o desempenho ordinário de cada empregado e o quanto esse desempenho foi superado. Ou seja, o empregador deve comprovar claramente, por meio, obviamente, de documentação, e, posteriormente, a questão do desempenho extraordinário do empregado, tá? Então, aqui, de novo, a solução de consulta COSIT, que tem efeito vinculativo, tá? No âmbito da Receita Federal, deixa claro, ou seja, os auditores da Receita Federal devem sim observar essa orientação, tá? Internamente, no sentido de que o prêmio deve ter esse caráter de liberalidade, né? E, além de tudo, também deve apresentar, e o empregador deve apresentar, sim, esse desempenho posterior extraordinário, tá? Então, esses dois requisitos seriam de extrema relevância para fins de não tributação previdenciária sobre o pagamento do prêmio, tá? Bom, e aí, o que hoje nós temos em termos de jurisprudência? No âmbito dos tribunais superiores, ainda não existe julgados recentes pós-reforma trabalhista, novembro de 2017, no Superior Tribunal de Justiça ou mesmo no Supremo Tribunal Federal, tá? Mas o que a gente conseguiu encontrar foi que existem algumas decisões nos tribunais regionais federais, e aí eu destaco o Tribunal Regional da Terceira Região, em que houve sim um enfrentamento sobre a questão do prêmio pós-reforma trabalhista, no sentido de que existe a legalidade, né, da própria solução de consulta COSIT 151 de 2019. Então, o Tribunal TRF Terceira Região já enfrentou essa questão da própria legalidade na exigência, na fixação de critérios para concessão desses prêmios, tá? Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto é que também existem decisões dos tribunais regionais federais, Tribunal Regional Federal da Quarta Região, e aí o tribunal ele é bem flexível e de uma forma bem genérica tem tratado o prêmio pós-reforma trabalhista, né, no sentido de que se você observar de forma genérica, né, o disposto no artigo 457 da CLT e no artigo 28 da 212, a questão da liberalidade e da comprovação posterior do desempenho extraordinário do empregado, esse prêmio não seria base de cálculo da contribuição previdenciária. Então, é uma jurisprudência recente, pós-reforma trabalhista, e trata o tema de forma mais abrangente, flexível e genérica, tá? E nessa linha também existem algumas decisões dos tribunais trabalhistas, tá? Também nessa linha da flexibilidade. Bom, o que eu acho que é importante colocar aqui para vocês como regra geral, né, e o que a gente tem visto nos recentes julgados, inclusive aqui a ponderação do próprio Supremo Tribunal Federal, é que essas verbas, né, esses pagamentos de remunerações variáveis, muito se leva em consideração toda a análise da questão dessa verba ter o caráter ou não de retributividade, como eu havia mencionado. O caráter ou não da questão dessa verba integrar ou não os proventos de aposentadoria. E a terceira e última colocação, a questão da habitualidade. Aqui, o prêmio, né, e aí é importante ressaltar, a própria legislação pós-reforma trabalhista, no 457 e na Lei de Custeio da Previdência Social, deixa claro que o prêmio pode sim ser pago de forma habitual. Então, aqui é irrelevante a questão da periodicidade do seu pagamento ou da expectativa do recebimento desse prêmio, tá? Esse também é um ponto bastante importante para que a gente possa observar em termos de tributação ou não da contribuição previdenciária. Em resumo, portanto, né, o prêmio pós-reforma trabalhista acaba sendo hoje em dia, e por que desse tema, né, a gente trazer aqui esse tema tão relevante para a discussão? Porque esse tema acaba sendo uma alternativa para os empregadores, uma alternativa tanto para
em termos de atratividade dos empregados, como também, né, uma remuneração variável, como também de retenção dos empregados. E, além de tudo, esse prêmio, dependendo da forma como ele é pago, ele não sendo tributado, acaba também otimizando a própria folha de salários, tá? Então, de novo, acho que só para resumir e colocar aqui os pontos de atenção que devemos, aí, considerando toda a jurisprudência e também toda essa análise que tem sido feita pelo Supremo em decisões análogas sobre pagamento de verbas previdenciárias, né, pagamentos que poderiam ser questionados sobre sim ou não de serem tributáveis, eu acho que vale colocar aqui os critérios essenciais para que esse prêmio, tá, não seja sujeito aí à contribuição previdenciária. Primeira questão aqui, como a gente havia colocado, é o termo liberalidade, ou seja, o prêmio, tá, não deveria estar previsto em acordo prévio ou ajustado, tá? Então, a jurisprudência leva a essa interpretação em termos de liberalidade, quando ela fala que não pode decorrer de obrigação legal e nem de ajuste prévio, né? E ajuste expresso por parte do empregador e empregado, tá? Agora, obviamente, se houver esse ajuste, esse acordo prévio, tá? Esse prêmio não pode estar vinculado a metas, o que diferencia o prêmio do pagamento de bônus, tá? Então, esse prêmio, o empregador deve pagar o prêmio de forma discricionária. Então, existe aqui o termo liberalidade e a questão da discricionariedade do pagamento, não estar vinculado a metas, tá? O que é muito diferente do pagamento de bônus. Essa é uma questão. Depois, a questão do desempenho extraordinário, tá? O desempenho extraordinário está muito relacionado à comprovação do empregador, né? Deixar claro aquilo que é o job description, aquilo que se espera do empregado, aquilo que é o desempenho ordinário do empregado, o que for além, né? Seria esse desempenho extraordinário, né? Muitas vezes, a questão do job description está na própria avaliação, tá? Como exemplo, do empregado, e ali, aquilo que foi além daquilo, né? Que seria o básico esperado do empregado, seria o extraordinário. A solução de consulta COSIT 151, conforme eu havia mencionado, ela fala muito na comprovação por parte do empregador, tá? Então, fica aqui a ressalva. Então, esse cuidado a gente sempre deve ter para fins de pagamento de prêmio e, obviamente, tentando a não tributação dessa verba, tá? E, por fim, fica a questão, obviamente, do prêmio poder ser pago de forma habitual, tá? Em linhas gerais, a habitualidade aqui não vai influenciar na natureza ou não dessa verba prêmio em termos de conceituação de salário de contribuição e, portanto, sujeição à contribuição previdenciária, tá? Então, acho que esse é o panorama um pouco geral sobre a questão do prêmio, que diferencia, obviamente, da questão do bônus discricionário, como eu havia colocado, em que existe aí uma vinculação a metas claras, né? Que existe também um acordo prévio, aqui não é isso, tá? E a segunda questão é a própria habitualidade estar presente como requisito, né, ou não, mas isso não interferir na natureza da verba, tá? Eu acho que essas seriam as considerações gerais sobre o prêmio, obviamente levando em consideração o antes da reforma trabalhista e o pós-reforma trabalhista, e também toda essa contextualização que eu passei para vocês com relação ao que o Supremo tem entendido aí com relação aos conceitos de retributividade, habitualidade e também a aposentadoria e quais seriam as verbas que integrariam esse conceito da aposentadoria, tá? Eu fico à disposição de vocês, obviamente, caso vocês tenham alguma dúvida específica com relação ao prêmio, mas esse é o panorama geral sobre o tema. Agradeço novamente a presença de vocês, espero que vocês tenham uma tarde de muitos debates aqui, só tem pessoas altamente gabaritadas, e os temas aqui são extremamente relevantes e atuais. Mais uma vez, obrigada, Bate, obrigada, Harley,
e boa tarde para vocês.